E o mercado da bola não para, tá, galera? A segunda janela de transferência tá bem movimentada para o Sport, para o Vasco e para o Bahia. Vasco acerta a venda de Pedro Raul ao Toluca. Camisa 9 deixa o Vasco após 28 jogos, com 9 gols e 3 assistências. Enfim, Vasco e Toluca se acertaram, trocaram os documentos e definiram a transferência de Pedro Raul para o futebol mexicano por 5 milhões de dólares, 24 milhões de reais. Os contratos foram assinados na tarde desta quinta-feira. O Vasco gostou dos valores e acerta a saída do atacante 7 meses depois de contratá-lo por 2 milhões de dólares, junto ao Kashima Reysol, em 2022. Pedro Raul estava emprestado pelo clube japonês ao Goiás, pelo qual foi vice-artilheiro do Brasileirão. Pedro Raul jogou 28 jogos nesta temporada pelo Vasco e marcou 9 gols. Após um início promissor, caiu muito de produção desde que perdeu o pênalti, que classificaria a equipe diante do ABC pela Copa do Brasil. Jogo que acabou com a eliminação vascaína. No começo deste ano eu falei, né? Pedro Raul foi uma das grandes contratações daquela primeira janela de transferência de 2023, né? Jogador vice-artilheiro da Série A do ano passado, jogou muita bola no Goiás e o Vasco sim estava fazendo uma grande contratação, né? Eu cheguei até a dizer que entre Pedro Raul e Everaldo, eu achava que o Pedro Raul teria um 2023 muito melhor do que Everaldo no Bahia, né? Infelizmente, tanto para o Vasco como para o Bahia, os dois atacantes não vêm fazendo aí boas temporadas. Aliás, boa temporada, né? Um pelo Vasco e outro pelo Bahia, tá, galera? O do Bahia ainda continua, né? Tem contrato de 3 anos com o Grupo City. O do Vasco, o Vasco comprou por 2 milhões e tá vendendo por 5, né, cara? Assim, ganhou 3 milhões de dólares, né? E aqui para nós, Pedro Raul não vingou com a camisa do Vasco, tá? Agora tá chegando jogador novo aí no Sport, mais um contratado nesta segunda janela e vem do Goiás. O Sport acertou a contratação do volante Felipe Ferreira, 29 anos, que estava no Goiás. Nesta temporada foram 17 jogos e 1 gol e 1 assistência com o clube goiano. O último jogo foi pela Copa Sul-Americana em agosto, diante do Ginásia, da Argentina. No Twitter aí do repórter Antônio ele colocou agosto, mas eu acho que se enganou, né, galera? Porque nós estamos em julho ainda, né? Então, eu acho que ele queria colocar ali julho e acabou se confundindo, tá? Enfim, não conheço o jogador, tá? É mais uma... Não vou dizer promessa, porque o cara aparentemente era titular, né, da equipe do Goiás, ou se não era titular, era um suplente muito utilizado pelo Goiás. Então, eu acho que chega com status de contratação, mas não conheço o jogador, tá? Lembrando que neste momento o Sport contratou o Felipe Ferreira do Goiás, contratou o Peglo do Internacional, o Alan Ruiz do Arouca de Portugal, o Michel Lima do Oliveirense de Portugal e o Diego Souza, que inclusive está chegando amanhã, sexta-feira, às 21 horas, a capital pernambucana, tá? Então o Sport está se mexendo aí no mercado. Também o Sport sondou a situação de um jogador do Santos, mas infelizmente não deu certo e está querendo contratar o Romarinho, né? O Romarinho do Fortaleza, mas a princípio nada ainda de efetivar esta contratação. Vamos aguardar, né? E depois da vinheta, vamos trazer novidades aqui sobre o mais novo contratado do Bahia, o goleiro do Grêmio, Adriel. Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Grêmio encaminha empréstimo de Adriel ao Bahia. Goleiro de 22 anos, chegou a ser titular por um período nesta temporada, mas perdeu espaço com o técnico Renato Portaluppi após atos de indisciplina. O Grêmio está acertando mais uma saída nesta janela de transferências. O clube gaúcho encaminhou o empréstimo com opção de compra do goleiro Adriel para o Bahia. O jogador já se despediu do elenco e deve viajar para Salvador nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato. Conforme apurou o GE, o Bahia vai pagar um valor pelo empréstimo do jogador e também vai arcar com 100% do salário durante o período. O clube baiano também terá a opção de ficar com o jogador em definitivo ao final do vínculo, mas o valor ainda não foi divulgado. No início do mês, o clube gaúcho recebeu contato dos baianos com interesse no goleiro. O Grêmio se mostrou aberto para receber propostas e agora as partes chegaram a um acordo para realizar o negócio.
Nesta temporada, Adriel fez 13 jogos com a camisa do Grêmio. O goleiro assumiu a titularidade na reta final da primeira fase do Gauchão. No entanto, na segunda rodada do Brasileirão, perdeu espaço. O motivo, externado pelo técnico Renato Portaluppi, foi por conta de atos indisciplina. Galera, mas o Darino Senna tá trazendo informações fresquinhas, tá? Muito mais, digamos assim, atualizadas do que esta aí do Globoesporte.com. Inclusive ele traz valores, tempo de contrato e tudo mais, tá? Dá uma olhada no vídeo do Darino. Bom, trazer aqui para vocês alguns detalhes em primeira mão da negociação do Bahia com o goleiro Adriel. Negociação que foi fechada hoje e foi anunciada em primeira mão pelos jornalistas César Luiz Merlo, que é um jornalista uruguaio que está se especializando aí em furos, né? Me dá o furo lá ele, em relação a negociações do continente sul-americano. E também pelo Jeremias Werneck, da RBS, do Grupo Globo lá do Rio Grande do Sul. Bom, Adriel, promissor e polêmico goleiro, vai defender o Bahia pelo período de 1 ano. Ele firma contrato com o Tricolor até 30 de junho de 2024. Vai ser cedido pelo Grêmio por empréstimo. O Grêmio recebe agora, por essa cessão, pelo período de 1 ano, R$300 mil e não R$4 milhões, como foi especulado pela imprensa do Rio Grande do Sul. Repito, o Bahia está pagando agora R$300 mil pelo empréstimo de 1 ano do goleiro de 22 anos, 1,95 m. Para ser liberado, o Adriel teve que ampliar seu vínculo com o Grêmio por mais uma temporada. Então ele estendeu o contrato que se encerraria lá em 2024 até 2025. O valor para ter o jogador em definitivo está estipulado, atenção, em 3,5 milhões de dólares, o que daria na cotação atual 16,8 milhões de reais. O Bahia se compromete por contrato a desembolsar essa grana se Adriel cumprir a meta de 50% dos jogos que o Bahia fizer neste período de 1 ano que ele estará sob contrato com o Esquadrão de Aço. Isso quer dizer que se ele não jogar os 50%, o Bahia vai descartar a compra do jogador em definitivo? Não. Né? Mas isso aí vai depender da avaliação técnica que o Departamento de Futebol do Bahia fizer após este período em que ele vestir o manto azul, vermelho e branco. Adriel chega a Salvador junto com seus representantes neste sábado. Eu estou gravando o vídeo na noite de quinta-feira, dia 20. Ele chega, portanto, dia 22. Não sei se ele vai estar na Fonte Nova para assistir o jogo contra o Corinthians. Eu não sei se o Bahia vai expor um jogador que ainda não terá o seu vínculo assinado. Repare, essa negociação ela deveria ter sido fechada na última sexta-feira, mais tardar na última segunda-feira. Inclusive, antecipei aqui que Bahia e Grêmio estavam muito próximos, né, desse acerto em uma das minhas lives, em um dos meus vídeos também, que eu fiz em meados da semana passada. O batimento do martelo atrasou um pouquinho, porque o Estoril, como todo mundo sabe, entrou na parada, mas tanto o Adriel quanto os seus representantes decidiram que seria melhor para este momento da carreira do jogador se desenvolver, né, no Esquadrão de Aço, por conta, né, do Bahia hoje ser administrado pelo Grupo City, das possibilidades que isso abre internacionalmente, se o jogador for bem aqui e tudo mais. Agora, além do Estoril, surgiu nessa reta final de negociação uma consulta do PSV Eindhoven, da Holanda, que acenou com a possibilidade de compra em definitiva do atleta. Mas, tanto o Adriel quanto os seus representantes optaram pelo Bahia por conta do plano de carreira que foi oferecido pelo Tricolor. Tanto o jogador quanto seus representantes respeitam o grande momento que Marcos Felipe passa hoje na meta do Bahia, né? Um goleiro que chegou cercado de muita desconfiança, mas que está crescendo o seu status, o seu protagonismo no time do Bahia, né? Está realmente driblando
apesar de ser um cara que joga mais com as mãos, né? Tá driblando a desconfiança da torcida. Adriel respeita esse momento, vem para cá ciente de que o seu início de trajetória no Bahia será no banco de reservas, mas ele e os seus empresários veem a possibilidade e o potencial do Adriel, quando tiver oportunidade, assumir a titularidade do esquadrão. E aí, você, torcedor do Bahia, o que foi que achou da contratação do goleiro Adriel? Deixa aqui teu comentário, tá? E você, torcedor do Vasco e do Sport, que se chegou até aqui, até o final deste vídeo, deixa teu comentário também da nova contratação do Sport e desta saída do Pedro Raul. Não esquece de deixar like nesse vídeo, se inscreve no canal. Tchau, galera!